Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 15 de julho de 2022, teremos 7 palpites. Vamos tendo a volta ali de alguns campeonatos europeus como o dinamarquês, a segunda divisão da Suíça e Bundesliga 2. Mas também temos jogos na segunda divisão irlandesa e no campeonato argentino. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Midtjylland e Randers, jogo válido pela primeira rodada do campeonato dinamarquês, que está voltando para essa temporada 22-23, todo mundo zerado, mas já começa com um dos grandes times da Dinamarca, se não o maior nos últimos anos. E jogo que começa tendo a perspectiva da temporada passada e de várias outras anteriores. Até porque o Midtjylland, nos seus últimos 5 jogos preparatórios para essa temporada, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Randers também teve uma média muito boa de gols nesses jogos preparatórios, onde nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 partidas com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma delas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,72, uma cotação muito boa para duas equipes que marcam ali o começo de uma competição que sempre tem o Midtjylland ali entre os primeiros, o Copenhague na temporada passada veio voltando e o Randers que vem conseguindo classificações importantes para competições internacionais. Então um jogo de duas boas equipes que fizeram boa pré-temporada. O Midtjylland teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Randers teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. Ou seja, são duas equipes que já chegam com um certo ritmo de jogo, porque eu espero um jogo como a característica das últimas partidas, que foram para partidas de muitos gols, e também como é característico do campeonato dinamarquês, um campeonato de muitos gols nos jogos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Schaffhausen e Thun, jogo válido pela segunda divisão suíça, que a gente tem aqui também a volta para essa temporada 22-23 e todo mundo zerado em uma competição que tem uma tendência alta de gols e que na preparação dessas equipes isso também ficou bem evidente. Até porque o Schaffhausen nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Thun nos últimos 5 confrontos da equipe preparatórios também, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd já está na casa de 1,50, já está uma cotação muito boa para uma competição que vem de temporadas com muitos gols. Aqui a gente não consegue ter uma média, claro, por ser a primeira rodada dessa competição, mas os jogos preparatórios já deixou que isso é muito evidente aqui na Suíça. Ok, os jogos para gols, até porque o Schaffhausen vem de uma derrota para o Young Boys por 7-0, para o Intertour por 3-0. E o Thun, apesar de ter perdido a última partida de 1-0 para o Lausanne, nas outras foi 2-1, 3-3 e 2-1. Ou seja, são equipes que têm essa característica e por isso a cotação é até um pouco mais baixa. Mas mesmo assim o nosso palpite vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 para esse jogo de competição extremamente over. Passando agora para outro jogo dessa Challenge League, segundo na Suíça, Aarau e Vaduz. Outro jogo inicial, Aqui as duas equipes zeradas nessa tabela de classificação, mas também mais um jogo para gols. Até porque o Aarau, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Vaduz, nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser
a tônica do que é o campeonato suíço. Mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,43. Tá uma cotação um pouco mais baixa, mas a gente está falando de uma competição que tem uma média muito alta de gols. Então o mercado já entende isso e já dá uma cotação um pouco mais baixa, mas ainda assim com muito valor, que vale ficar de olho até para mais gols. Porque a gente está falando de um Aral que sempre faz temporadas muito boas, mas ali no final acaba entregando a paçoca e não sobe. Já o Vaduz também vem oscilando, na última temporada foi muito bem, mas acabou não conseguindo a vaga do campeonato, até porque aqui classifica 2 e um vai para repescagem contra um time lá da primeira divisão. Então é uma competição complicada, são poucas equipes, tem boas equipes nessa segundona, mas ainda é uma competição de muitos gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kaiserslautern e Hannover, jogo de abertura da Bundesliga 2, uma liga extremamente over que marca a volta do Kaiser à segundona alemã, equipe que estava na terceira divisão e que é muito tradicional lá na Alemanha. E jogo que já começa tendo uma boa tendência de gols, até porque o Kaiserslautern nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Claro que foram partidas preparatórias, mas partidas bem movimentadas, o que já mostra a perspectiva da equipe. Já o Hannover nos últimos 5 confrontos, também preparatórios, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, já está uma odd muito boa para uma competição que tem grandes equipes como o Hamburgo, o Bielefeld que vem da primeira divisão, o Furt que vem da primeira divisão, Heidenheim, Darmstadt, que são equipes que fazem e tomam muitos gols. E para essa temporada acredito que não deve ser diferente, até porque o Kaiserslautern já começou tendo uma boa perspectiva nos seus jogos preparatórios e a mesma coisa com Hannover, sempre jogos muito movimentados, como é característico do campeonato alemão da segunda divisão. Por isso, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kobe e Waterford, jogo válido pela segundona irlandesa, que a gente tem o Watford ali em terceiro com 38 pontos na faixa de playoffs e o Kobe em oitavo com 9 pontos. Equipes em situações completamente diferentes, mas ainda um jogo para gols, até porque o Kobe nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Watford nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,55, uma odd boa para uma equipe que está ali nos playoffs, brigando diretamente pelo acesso à primeira divisão e tem a chance de tentar encostar no Cork e no Galway para quem sabe buscar essa classificação direta à primeirona irlandesa. Até porque pega o Kobe, uma equipe que não conseguiu se encontrar na competição, em 21 jogos são 9 pontos apenas somados, 53 gols sofridos, uma das piores defesas da competição, mas já marcou uma boa média de gols, 21, mas pega um dos melhores ataques com 42 gols e que também já tomou 22 gols nessa competição. Então um jogo que tem a predominância de ser muito forte do Watford, que vem de 2 derrotas seguidas, então precisa muito voltar ao caminho das vitórias, e pega uma equipe que não se encontrou, vem de 5 derrotas seguidas, perde dentro de casa, perde fora de casa, e lembrando que quando essas equipes se enfrentam é tendência de jogo movimentado, onde dos últimos 3 jogos o Watford venceu todos eles e todos eles por goleada. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro e vai ser no mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Sarmiento Junín e Defensa e Justiça, jogo válido pela primeirona argentina,
que a gente tem o Sarmiento em 18º com 8 pontos e o Defensa e Justiça em 21º com 7 pontos. Equipes ali com campanhas bem parecidas e equipes que devem fazer um jogo bem movimentado. Até porque o Sarmiento nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Defensa e Justiça nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, apenas um deles acabou 1-0. Em todos os outros, no mínimo 3 gols em cada uma das outras partidas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma odd muito boa já para esse mercado de over 1,5 e que bota duas equipes ali meio baixo de tabela, precisando muito vencer para chegar na parte de cima. Principalmente o Defensa, que é uma equipe sempre muito organizada, muito boa e que hoje tem apenas 7 pontos em 7 jogos. Pega o Sarmiento, que tem 8 pontos ali, não muita diferença, mas que é uma equipe também bem organizada, que vem oscilando na competição, mas oscilando com gols em seus jogos. A mesma coisa acontecendo com o Defensa, que lembrando, vem de 2 vitórias seguidas, uma delas, a última, 3-2 sobre o Aldosivo. Então um jogo que promete, porque as duas equipes precisam sair daquela parte de baixo da tabela e por isso eu vejo um jogo para gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Arsenal de Sarandi e Platense. Outro jogo dessa primeirona argentina, que a gente tem o Platense em sexto com 13 pontos e o Arsenal ali 12º com 10 pontos. Aqui jogo de duas equipes mais na parte de cima da tabela e outro jogo com cara de gols. Até porque o Arsenal nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o Platense nos últimos 5 duelos da equipe, quando o jogo não acabou 0-0, em 3 oportunidades tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles, partida 0-0. Em todas as outras 4, no mínimo 3 gols ou mais em cada uma delas. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, já está uma cotação muito boa para duas equipes ali na parte de cima da tabela, que o Platense pode até ser líder dependendo de uma combinação de resultados. O Arsenal, caso vença, vai dar um salto e encostar mais nos líderes, embolar mais ainda esse topo do campeonato argentino. Então um jogo que promete, porque são duas equipes que vêm de bons momentos. O Arsenal vem de 2 vitórias seguidas, além de 3 empates nos outros jogos, e o Platense vem de 5 jogos sem derrotas. São 4 empates e uma vitória, ou seja, são equipes em momentos bons, são equipes que vêm marcando e tomando gols e é um jogo que promete por ser equipes qualificadas que brigam na parte de cima e que vêm de um bom momento. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!